aí de boa? Beleza? Eu sou Rodrigo Roque, estamos de volta aqui com mais um Safo e hoje vamos de... E os Defensores do Universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. O personagem He-Man surgiu em 1980 em uma linha de brinquedos chamada Masters of the Universe, da empresa Mattel, que fez muito sucesso e alguns anos após seu lançamento acabou virando HQ, desenho animado e filme, utilizando os heróis do reino de Eternia. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Cara, é muito difícil não falar de He-Man e não falar de nostalgia, porque é um programa que marcou grande parte da minha infância, assim, porque He-Man passou até anos 2000, mais ou menos, eu acho. Ele sempre voltava, ele ia e acabava voltando à programação. Isso era normal antigamente, a gente tinha desenho que passa... Bom, Chaves dá até hoje, então a gente sabe como isso é comum acontecer na TV aberta. Mas He-Man chamava muita atenção, não era somente por causa dos desenhos, também era pelos brinquedos e por outras mídias como HQ que tinham na época, e era um desenho bem bacana para aquela época. Mas a gente vai falar aí uns pontos positivos do He-Man e alguns pontos também que não foram muito legais desse personagem, dessa animação. No caso, a gente está falando mais aqui da animação He-Man. Vamos falar alguns pontos fortes. He-Man tinha uma linha de brinquedos muito duráveis. Os brinquedos que tinham do He-Man, pelo menos esse que era do desenho, eram muito fortes, eram os brinquedos que não quebravam facilmente. Então era uma grande vantagem para os pais que compravam brinquedos da linha da Mattel aí do He-Man, que esses brinquedos duravam bastante tempo, eles não tinham problema de quebrar facilmente, como muitos brinquedos hoje em dia. E isso era algo bem interessante para a época. Todo desenho do He-Man sempre teve uma lição de moral. Ele sempre acabava o episódio com um tipo de ensinamento. Sempre falava alguma coisa dizendo, o esqueleto foi por esse caminho, mas não é bem assim. E tinha algumas lá que eram bem pesadas até para crianças, se você for parar para pensar. Mas era legal isso no desenho, que ele te instruía em algumas coisas. E era bacana, é difícil ver desenhos fazendo isso, e o He-Man fez isso já naquela época. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. Mas nem tudo era legal. Agora eu vou falar um pouquinho também das coisas que são meio ruins de He-Man hoje em dia, digamos assim, e o que era ruim também na época. Essa animação não é uma animação que passa da regra dos 15 anos. E que o que é a regra dos 15 anos? Uma animação, qualquer mídia, após 15 anos, se ela ainda for possível assistir ela e não ter o problema de ser datado, ela passa da regra dos 15 anos. Mas He-Man não passa, porque os desenhos realmente são bem datados. Quem vai ver vai até estranhar as movimentações, os negócios. A movimentação deles parece muito com a dos bonecos da época, que eram todos durões. É bem por aí. Isso deixa o desenho meio datado e meio complicado de ver ele hoje em dia. Eu falei sobre a qualidade dos brinquedos, mas um dos grandes problemas desses brinquedos da época era seu preço, que os preços dos brinquedos do He-Man custavam um rei na época. Como eu falei no episódio anterior aí do Vlog da Mesa, minha mãe trabalhava numa grande rede de supermercados e acabava na época ganhando alguns produtos que iam para descarte. Por exemplo, o boneco quebrava uma parte da cabeça, quebrava um pé. Então eu tive alguns brinquedos do He-Man também lá para brincar. Senão, se fosse comprar, era inviável pro pessoal assim, que nem eu, que veio de favela. Na época era muito difícil comprar porque realmente eram caros. Mas vamos falar também curiosidades sobre esse personagem e coisas que aconteceram com ele até a época da animação ou que vem acontecendo até hoje. O He-Man, lá nos anos 80, foi acusado de ser um plágio do Conan o Bárbaro.
Na verdade, a Mattel fez um personagem bem parecido com o Conan o Bárbaro, porque era o que estava fazendo sucesso na época. Só que daí, com a chegada das animações e das HQs, o personagem se modificou um pouco para se adaptar para esses personagens que estavam saindo na TV e nos quadrinhos. E com isso, a empresa que tinha processado por plágio de Conan acabou perdendo o processo, dizendo que a Mattel não estava imitando Conan o Bárbaro, que na verdade também nessa época veio o filme do Conan com Arnold Schwarzenegger, um dos brucutus aí dos anos 80, e a gente pode dizer que o He-Man também era um brucutu dos anos 80, apesar de ser no desenho, mas era. Até o filme do He-Man em si tinha um brucutu dos anos 80 que era o Dolph Lundgren, então tava tudo ligado aí, os brucutus dos anos 80 e He-Man tinham interligação diretamente. O He-Man era um personagem que tinha muitos poderes, ele podia transformar o Gato Guerreiro, podia se transformar do Príncipe Adam no He-Man, mas ninguém sabia muito a força do He-Man. Na verdade, nunca foi dito o tamanho do seu poder. Ele, na verdade, tinha poderes quase ilimitados, se você for parar para pensar. Porque em certos episódios ele consegue levantar o castelo de Grayskull com as mãos e jogar ele para outro lugar. Então, o cara é forte pra caramba. Levantar o castelo de Grayskull não deve ser fácil, mas nunca foi mensurado, na verdade, o quanto de poder o He-Man tem. O He-Man já enfrentou o Superman. Parece meio bizarro, mas o He-Man ele fez parte da DC Comics, uma época lá, quem distribuía os quadrinhos era a DC, e em 1982, na verdade julho de 1982, saiu na DC Comics Presents 47 um episódio onde o He-Man acaba cruzando com o Superman. É uma história que o Superman é trazido para Eternia para ajudar o He-Man em alguma coisa, e ele acaba caindo na magia da feiticeira. Não. E sendo controlado pelo Esqueleto. E aí o Esqueleto diz: ó, Superman, desce a porrada no He-Man. E acontece a luta dos dois. Quem quiser procura aí. É na DC Comics Presents 47 de 1982. Procura que tem essa história aí. Não vou dizer quem ganhou a luta, se quiser vai lá e procura. Um dos personagens icônicos de He-Man era o Gorpo, aqui no Brasil conhecido como Gorpo. Que era aquele bicho que parecia, tinha chapéu de mago, ficava flutuando e tudo mais, e que tinha um O gigante no peito. Só que na verdade o nome desse personagem não é Gorpo. O nome original desse personagem é Orco, só que quando ele veio aqui pro Brasil acabaram transformando ele em Gorpo. Não sei por que a tradução fez isso, mas é meio estranho porque o bicho tem um O gigante no peito, era mais comum deixar o nome original de Orco, que faria sentido com a roupa dele, mas isso são coisas da dublagem brasileira da época. Não vou querer entender isso. O He-Man era meio humano, sim, ele era meio humano, porque a mãe dele, ela era uma astronauta da NASA que acaba por acaso caindo em Eternia. E quando ela cai lá, ela acaba encontrando o pai do He-Man, os dois se casam e acabam tendo o He-Man e sua irmã, que a gente vai falar no próximo tópico. O He-Man tem alguns parentescos aí que são meio bizarros. Um deles é a irmã gêmea dele. Sim, estamos falando da She-Ra. Pelos poderes de Grayskull. Pela honra de Grayskull. Que era um personagem que era a irmã gêmea do He-Man. Ela foi mandada para um outro reino para separar as coisas. Eu não lembro muito bem a história dos dois, não. Mas eu sei que era uma história meio complicada, que os dois tinham que ficar separados e que os dois são irmãos. Então a She-Ra também é meio humana, como eu tinha falado no tópico anterior. E outro que é parente do He-Man é o Esqueleto. Não se afobe, belezinha. Ninguém sabe muito disso, mas o Esqueleto é irmão do pai do He-Man, então ele é tio do He-Man diretamente.
Eu não vou me aprofundar aqui falando como é que foi essa história. Se você quer um vídeo falando mais profundamente sobre isso, coloca aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo falando só sobre os segredos de Eternia, sobre esses parentescos do He-Man, do esqueleto cetil do He-Man e como é que isso aconteceu. Bota aí nos comentários que eu faço um vídeo detalhado sobre isso, beleza? E lembra que eu falei que os bonecos do He-Man eram muito duráveis, mas também eram caros? Hoje em dia, se você for comprar um boneco do He-Man, você vai achar ele pela bagatela de R$500 na internet. E um castelo de Grayskull você pode achar por mais de R$3.000. Então eles se tornaram bens de consumo bem caros, coisa de colecionador mesmo. E hoje a gente vê muita gente vendendo aí os bonecos. Quem tiver ainda um boneco guardado aí da infância do He-Man ou um castelo de Grayskull pode tirar uma grana, porque tem gente que compra esses itens para colecionar. E vamos à última curiosidade aí, que é uma história que o He-Man acabou derrotando o Spider-Man. É meio complicado isso, porque o que aconteceu? Na época, a produtora que fez o filme do Masters of Universe com Dolph Lundgren, ela tinha algumas opções de filmes para fazer. Ela tinha o direito do He-Man, do Superman e do Homem-Aranha. O Superman, no caso, era o Superman 4 que eles iriam fazer. Só que aí a direção do estúdio resolveu pensar dessa maneira: vamos fazer o filme do Masters of the Universe e o filme do Superman 4. Se esses dois filmes derem certo, a gente faz o filme do Homem-Aranha. Só que, claro, a gente sabe que esses dois filmes não deram certo. E isso acabou cancelando o filme do Homem-Aranha. Então o He-Man acabou derrotando o Homem-Aranha nesse caso. Isso foi até bom, porque pelo nível dos filmes que os caras fizeram na época, não sei se sairia um Homem-Aranha muito legal não. Então eu acho que foi até bom eles não terem conseguido fazer esse Homem-Aranha. Bom, como eu falei, já tivemos o filme do He-Man aí nos anos 80 e 90, que foi com o Dolph Lundgren, que foi um filme bem mais ou menos, né? Mas agora há pouco tempo, eu acho que foi 2016 para 2017, começou a surgir o boato que os caras estão querendo fazer um novo filme do He-Man. Só que não se sabe nada ainda desse filme. A única coisa que se sabe é que talvez o roteirista de Cavaleiro das Trevas venha trabalhar nesse filme também. Mas ainda não é nada confirmado. A gente está procurando informação sobre isso e é estranho não ter nada, porque parece que o filme seria para 2019, ou seja, daqui a 2 anos, né? Claro, 2019, a gente tá em 2018, não 2 anos, 1 ano praticamente, digamos 1 ano e pouco aí. E isso é meio estranho, com esse tempo era já para ter muita informação desse filme, e na verdade não anunciaram nada. E eu não sei se vai vir alguma coisa, estão trazendo muita coisa dos anos 80 para as produções agora, e não sei se He-Man vai encaixar bem nesse meio dessas produções aí. E sabemos que tem muitos outros projetos dos anos 80 que podem ser trazidos agora pra gente poder ver aí no raiar do dia. De repente, produções que a gente queria muito. Até tem uma que vai ter um programa daqui a alguns dias, que eu acho que vai sair mais pro final do mês, que é uma produção que eu queria muito ver o filme, mas vou deixar para quando sair o programa vocês saberem qual é que é. Bem, galera, era isso que eu tinha para falar. Não desliga ainda que tem uma surpresa no final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Eu sei que você é um de boa e deixou like lá no início do vídeo, nem preciso pedir aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, no botequinho da esquina, onde você quiser. Deixa o seu comentário aí se você quer ver uma versão plus desse vídeo do He-Man, que daí a gente vai discutir tópicos mais específicos sobre a animação ou outras coisas aí do He-Man. E também torne-se um VIP, clica no botão de se inscrever e marca a sinetinha. Lembrando que VIPs concorrem a prêmios, tem aí as regras aí na descrição, é só procurar como é que faz para concorrer, mas é importante estar inscrito e marcar a sinetinha para ser notificado quando estiver rolando sorteio aqui, beleza? E também nos segue nas redes sociais que estão aparecendo aí, e lá a gente posta coisas que às vezes não sai aqui no canal, lá às vezes a gente compartilha novidades e coisas assim de momento. É bom
nos seguir lá que com certeza vai ter algo bacana lá para vocês verem. E agora eu vou deixar com vocês aí, aqui pra mim é uma das melhores versões remix do He-Man, que ficou muito bacana. Tem uma outra também, mas se vocês quiserem os vídeos estão aí na descrição, o link deles, eu só vou botar um pedacinho. E queria agradecer a presença de vocês até o fim desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! And so I cry sometimes when I'm lying in bed.